Questão de número 35, resolver a inequação x ao cubo maior do que x. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse x para o primeiro membro e escrever x ao cubo menos x maior do que zero. Observa você que agora no primeiro membro eu tenho duas parcelas, olha, uma parcela, duas parcelas, e essas parcelas têm em comum o fator x. Então vou colocar em evidência esse x, olha, x, abre parênteses. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Menos x dividido por x vai dar 1, fechou parênteses, maior do que zero. Excelente. O que eu obtive agora, pessoal? Eu obtive uma inequação produto. Observe, o primeiro membro dessa inequação é o produto de duas funções. A x, que eu vou chamar de f de x, e x ao quadrado menos 1, que eu vou chamar de g de x. Na verdade, não tem aqui, não é uma inequação produto. O primeiro membro é o produto de duas funções, e no segundo membro você tem apenas o zero. Essa é a definição de inequação produto. Bom, como resolver? É estudar o sinal de cada função separadamente. Já vou pensar aqui na função f de x igual a x. Determinando as raízes, melhor dizendo, eu devo determinar as raízes, e para determinar as raízes você tem que igualar a função a zero. Então f de x igual a x significa x igual a zero, né? Então a raiz é x igual a zero. Vamos pensar no gráfico agora dessa função? Essa função f de x igual a x é uma função do primeiro grau, na verdade, é uma função afim. E, portanto, o seu gráfico é uma reta. E a reta vai ser crescente, porque o parâmetro a aqui, olha, é positivo. E vai tocar o eixo x no zero. Aqui está o zero. Aqui você coloca o mais. Aqui você coloca o menos. Excelente. Agora vamos pensar na segunda função, que é g de x igual a x ao quadrado menos 1. Mesma coisa, eu devo determinar as raízes, x ao quadrado menos 1 igual a zero, significa x ao quadrado igual a 1, e, portanto, x mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Bom, um esboço gráfico agora. Vamos pensar no gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma parábola, né, porque a função é do segundo grau, com a cavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos. No menos 1 e no mais 1. Distribuição do sinal mais, menos e mais. Excelente, excelente. Bom, agora o que a gente faz? Depois de ter feito o estudo do sinal dessas duas funções, a gente deve fazer o quadro de sinais. E como é que faz o quadro de sinais? Você vai dar tantos traços verticais quantas forem as raízes diferentes que você achou aqui no estudo do sinal. Então, 3 raízes diferentes, 3 traços verticais. 1, 2, 3. Excelente. Disponha as raízes em ordem crescente. Então, vai ficar menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Na primeira linha do quadro de sinais, você vai dispor os sinais da primeira função. Tá vendo? Aqui está o zero, a direita é positivo, a esquerda é negativo. Então, 0, a direita é positivo, a esquerda é negativo. Bom, na segunda linha do quadro de sinais, você vai dispor os sinais da segunda função, né? Então, a esquerda do menos 1 é negativo. Entre menos 1, desculpa, a esquerda do menos 1 é positivo, né? A esquerda do menos 1 é positivo. Entre menos 1 e 1 é negativo. Entre menos 1 e 1 é negativo. E a direita do 1 é positivo. Excelente, excelente. Agora você faz regra de sinal, né? Mais com mais vai dar mais com menos dá menos com menos vai dar mais, menos com mais, menos. Depois de feito o quadro de sinais, você olha para o sinal da inequação. Eu quero os x tais que esse produto aqui, olha, é um número maior do que zero. E o quadro de sinais está indicando para a gente que esse produto aqui vai ser um número maior do que zero no intervalo de menos 1 a 0, tá vendo? Tem um sinalzinho de mais aqui. E para x maior do que 1, não é isso? Pronto. Agora a gente escreve a solução. A solução dessa equação vai ser um intervalo aberto, né, de menos 1 a 0, e depois de 1 até mais infinita, né? Intervalo aberto de 1 até mais infinita. Lembrando que colchete voltado para fora e parênteses é a mesma coisa.
Questão de número 36, resolver essa inequação x ao cubo mais 3x menor que 4x ao quadrado. Então tá. Vou fazer o seguinte, vou deixar tudo no primeiro membro e escrever o seguinte, olha, x ao cubo, esse 4x ao quadrado para o primeiro membro menos 4x ao quadrado, mais 3x menor do que zero. Bom, observe que aqui no primeiro membro a gente tem 3 parcelas, tá vendo? E essas 3 parcelas têm um fator x em comum. Então, vou colocar o x em evidência. X, abre parênteses. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado dividido por x vai dar 4x. Mais 3x dividido por x vai dar 3, fechou parênteses, menor do que zero. Excelente. O que eu obtive? Uma inequação produto. Observe que o primeiro membro é o produto de duas funções, ó, uma função que eu vou chamar de f, outra função que eu vou chamar de g. O primeiro membro é o produto de duas funções e no segundo membro dessa inequação a gente tem o zero. Então isso caracteriza uma inequação produto. Como resolver? Fazer o estudo do sinal de cada função separadamente. Vamos lá? Então pensando na primeira função aqui, que é f de x igual a x. F de x igual a x. Para estudar o sinal dessa função, eu devo determinar suas raízes, ou seja, pegar a função igual a zero. F de x igual a x, igualando a zero, vai dar x igual a zero, né? Então a raiz aqui é x igual a zero. Agora o esboço gráfico. Estudar o sinal de uma função, pessoal, não muda conforme você está observando. No geral determinar as raízes, fazer um esboço gráfico. Determina as raízes, faz um esboço gráfico, tá? Depois de feito o esboço gráfico, você analisa graficamente a parte que vai ser positiva, negativa, tudo bem? Então, o gráfico dessa função vai ser uma reta, porque a função é do primeiro grau. A reta vai ser crescente, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x no zero. Assim, ó, aqui está o zero. Distribuição do sinal é mais, menos. Tudo bem? Bom, agora eu vou estudar o sinal da segunda função, né, da função g, que é g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O que fazer mesmo? Determinar as raízes, ou seja, pegar a função igual a zero. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Quais são as raízes, pessoal? Olha só, é claro que você pode aqui, nesse momento, usar a fórmula de Bhaskara sem problema nenhum. X igual a menos b, mais ou menos aquelas coisas todas que a gente conhece. Só que nesse caso aqui, está bem simples a gente determinar as raízes dessa equação, porque resolver uma equação de segundo grau como essa, no fundo, você está procurando dois números, como essa. O que é como essa? Aquela em que o parâmetro a é igual a 1. Aquela em que o parâmetro a é igual a 1. No fundo, você está procurando dois números, né, o x1 e o x2, tal que a soma dá o b com o sinal trocado, então a soma tem que dar mais 4, e o produto tem que dar exatamente o valor de c, que é 3. Não é difícil a gente pensar em dois números, tal que a soma é 4 e o produto 3. Quais são? 1 e 3, é isso mesmo. 1 e 3, olha. A soma é o b com o sinal trocado, 1 mais 3 dá 4, o b é menos 4, e o produto é exatamente o valor de c. 1 vezes 3 dá 3. Ah, mas eu não consigo fazer... Não tem problema. Relaxa. Aplica a fórmula de Bhaskara sem problema nenhum, que você vai achar esses dois valores aí. O 1 e o 3. Tudo bem? Bom, o que mais eu devo fazer? O esboço gráfico. Agora eu vou pensar no esboço gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma parábola, porque é a função do segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, né, no 1 e no 3. Algo mais ou menos assim, ó. 1 e 3. Distribuição do sinal é mais, menos, mais. Excelente. Bom, então vamos lá. Estou resolvendo essa inequação produto. O que eu devo fazer? Estudar o sinal de cada uma das funções que compõem o produto aí do primeiro membro. É o passo 1. Depois é fazer o quadro de sinais. Como é que você faz o quadro de sinais? Inicialmente você vai dar tantos traços verticais quanto são as raízes diferentes que você achou aqui no estudo do sinal. Então, 3 raízes diferentes, 3 traços verticais. 1, 2, 3. O que mais você vai fazer? Dispor as raízes em ordem crescente. 0, 1 e 3. Aqui 0,
aqui 1, aqui 3. Na primeira linha do quadro de sinais, você vai dispor, né, colocar os sinais da primeira função. Tá? Aqui está 0, a direita positiva, a esquerda negativa. Vamos lá. Aqui está o 0, tá vendo? A direita positivo, a esquerda negativa. Bom, agora na segunda linha do quadro de sinais, você vai dispor os sinais da segunda função. Essa aqui, né? Então, a esquerda de 1 é positivo, aqui está 1, tá vendo? 1, ó. A esquerda é positivo. Entre 1 e 3 é negativo, então aqui nesse intervalo entre 1 e 3 é negativo. E x à direita, né? A direita de 3 é positivo, a direita de 3 é positivo. O que mais? Regra de sinal. Mais com mais dá mais, aqui vai dar menos, aqui dá mais, aqui dá menos. Excelente, excelente. É nesse momento, depois de feito o quadro de sinais, que você vai olhar para o sinal da inequação. Olha, menor do que zero, menor do que zero. O quadro de sinais está indicando para a gente que esse produto aqui vai dar menor do que zero quando x for menor do que zero, tá vendo que deu um negativo aqui? E quando x estiver entre 1 e 3. Olha outro negativo aqui. Aqui e aqui. Portanto, a solução dessa inequação vai ser quem? O intervalo de menos infinito até zero. O zero não faz parte da solução, porque está vendo aqui, ó, menor do que zero. Esse zero zera esse produto. Não pode ser zero, tem que ser menor do que zero. Então você coloca assim. Ou colchete voltado para fora. União com quem? O intervalo de 1 a 3. 1 a 3. Aqui, pronto. Tá? E a representação na reta real que o problema está pedindo já está aqui, né? Na reta real aqui, a terceira linha aqui, né? É a representação na reta real da solução, menor do que 0 entre 1 e 3. Agora a questão de número 37. 1 sobre x menor do que 4, né? Resolver essa inequação. Bom, pessoal, para a gente resolver essa inequação, a ideia é usar a seguinte propriedade, que nós já discutimos aí na resolução dos exercícios anteriores. Se A é menor do que B, então a gente vai concluir que A vezes C é menor do que B vezes C, logicamente se esse C for um número maior do que zero, E A vezes C vai ser maior do que B vezes C se acontecer o seguinte, se esse C for um número menor do que zero. O que essa propriedade diz pra gente? Ela diz o seguinte, dada uma desigualdade como essa, se você multiplica essa desigualdade por um número positivo, tá vendo aqui, ó, C é positivo, tá vendo? Se você multiplica essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém, aí você obtém AC menor do que BC. Agora, se você multiplica essa desigualdade por um número negativo, nesse caso aqui o C é negativo, tá vendo? O que acontece com o sinal da desigualdade? Você inverte o sinal da desigualdade, você obtém AC maior do que BC. Essa é a propriedade que a gente vai estar usando para resolver a questão de número 37. Dado uma desigualdade, se você multiplica essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém, por um número negativo, o sinal troca. Tranquilo? Então tá. Uma questão como essa, 1 sobre x menor do que 4, a ideia é a gente isolar o x. E na intenção de isolar o x, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar essa desigualdade aqui por x, multiplicar por x. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, veja bem, mas esse x é um número positivo ou negativo? Aí a gente vai ter que dividir em casos, né? Vamos considerar o primeiro caso aqui, Primeiro caso. O caso em que x é um número maior do que zero. Então eu tenho o seguinte, olha, 1 sobre x menor do que 4. Aí eu vou multiplicar tudo por x. Bom, já que x aqui nesse caso é um número positivo, o que vai acontecer com o sinal? Vai se manter. Então você obtém o seguinte, ó, 1 sobre x vezes x, esse x com isso você vai cortar, vai sobrar 1. Menor do que 4 vezes x, 4x. 1 menor que 4x, ou o contrário, né? 4x maior do que 1, e portanto x é maior que 1/4. Agora tem um detalhe, pessoal, olha só. Eu devo fazer a interseção da solução que eu achei com a condição do primeiro caso. Eu estou no caso em que x é maior do que zero.
Então, x maior do que 0 e x maior do que 1 quarto, qual é a interseção? X maior do que 1 quarto. Tá? Então, aqui você escreve assim, ó, logo, x maior que 1 quarto. Então, x maior que 1 quarto já é a solução dessa inequação. Muito bem. Falta eu considerar agora o caso em que o x é um número negativo. Devagarzinho para você entender. Segundo caso. É claro que isso aqui é uma maneira de resolver essa inequação, pessoal. Você poderia estar passando esse 4 aqui para o primeiro membro, tirar o mínimo e obter uma inequação quociente. Como resolver uma inequação quociente? Bem como se resolve uma inequação produto, conforme a gente resolveu aí nas questões de número 25, 26, tá bom? Você poderia estar fazendo assim. Agora, o que não pode fazer de hipótese alguma é o tal do multiplicar cruzado aqui. Não pode, tá, pessoal? Multiplicar não pode não, tá? Bom, segundo caso, agora o caso em que x é menor do que 0. X menor do que 0. Bom, nesse caso a gente vai obter o seguinte, 1 sobre x menor do que 4. Novamente eu devo multiplicar por x. Só que como x nesse caso é um número menor do que 0, de acordo com essa propriedade, o que eu tenho que fazer com esse sinal? Tenho que inverter, não é verdade? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre x vezes x vai dar 1. Esse sinal de menor passa a ser maior. 4 vezes x, 4x. Então, eu tenho 1 maior que 4x, ou o contrário, né? 4x menor do que 1. De onde vem x menor do que 1 quarto. Multiplicando essa desigualdade aqui por 1 quarto. Então, tá, olha só. Eu estou no caso em que x é menor do que 0. X sendo menor que 0, eu obtive x menor do que 1 quarto. Então, deve ocorrer o quê? Deve ocorrer x menor que 0 e x menor do que 1 quarto. Bom, se x é menor do que 0 e x é menor do que 1 quarto, significa então x menor do que 0. Então aqui, ó, logo, x menor do que 0. Pronto. Bom, aqui estão as soluções, né? X maior que 1 quarto e x menor do que 0. O problema pede para a gente representar, escrever a solução por meio de intervalos. Então vamos lá, primeiro por meio de intervalos. X menor do que 0, então vai de menos infinito até 0. X maior que 1 quarto, união com intervalo 1 quarto até mais infinito. Excelente. Representação na reta. Menor do que 0, bolinha aberta aqui no 0. Risca para a esquerda. Agora, 1 quarto, né? Bolinha aberta aqui no 1 quarto. E risca para a direita. Bolinha aberta porque tanto 0 quanto 1 quarto não fazem parte da solução. Tudo bem? Agora, questão de número 38. O que eu tenho aqui na questão de número 38? Eu tenho uma inequação simultânea, né? Uma inequação simultânea. Vamos separar as inequações? A primeira inequação é do meio para a esquerda, ou seja, menos 3, menor do que 1 sobre x. Vou deixar registrado aqui, ó. Menos 3 menor do que 1 sobre x, é a primeira inequação. E a segunda inequação é do meio para a direita, né? 1 sobre x menor do que 1. 1 sobre x menor do que 1. Vou deixar aqui. 1 sobre x menor do que 1, não. Menor ou igual do que 1. Pronto. Agora, o que eu devo fazer? Resolver cada uma dessas inequações separadamente e depois fazer a interseção. Volto a lembrar para vocês... o seguinte, que você pode passar esse menos 3 aqui para o segundo membro, tirar o mínimo e obter uma inequação quociente. Resolver como a gente resolve inequação produto, tá? Ou resolver como a gente fez na questão anterior, na questão 37. Eu vou resolver assim, como eu fiz na questão 37, tá bom? Então tá. Qual é a ideia? A ideia é você multiplicar essa desigualdade aqui por x. Só que a gente vai ter que dividir em dois casos. O caso em que x é maior do que 0 e o caso em que x é um número menor do que 0. Vamos lá? Primeiro caso. X maior do que 0. Então eu tenho menos 3 menor do que 1 sobre x. Aí eu vou multiplicar essa desigualdade por x. Não é verdade? Como x é um número maior do que 0, o sinal da desigualdade vai se manter. Vai ficar assim, ó, menos 3 vezes x, menos 3x, menor que 1 sobre x vezes x vai dar 1, não é verdade?
Bom, agora eu devo multiplicar por 1/3, né? Devo multiplicar isso aqui por menos 1/3, melhor dizendo. Porque a ideia é sempre a gente isolar o x, na verdade? Então aqui tem o menos 3x, eu vou multiplicar por menos 1/3, a fim de deixar o x sozinho. E lembrando que, olha, esse número é um número negativo, esse sinal aqui você vai trocar. Menos 3x vezes menos 1/3 vai dar x. Aqui vai ficar maior, 1 vezes menos 1/3, menos 1/3. Excelente, excelente. Bom, então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu estou no caso em que x é um número maior do que zero, e eu achei, nesse caso, x maior que menos 1/3. Ora, x maior do que zero e x maior que menos 1/3 significa x maior do que zero. Pensa aí na interseção, né? X maior do que zero e x maior que menos 1/3 significa x maior do que zero. Então, a primeira parte aqui, ó, x maior do que zero. Logo, x maior do que zero. Bom, agora o segundo caso. Segundo caso é o caso em que x é um número menor do que zero. Vamos lá. Vou repetir aí na equação. Menos 3 menor do que 1 sobre x. E aí, novamente, eu vou multiplicar por x, né? Vou multiplicar por x. Só que como x aqui é um número negativo, esse sinal a gente deve trocar. Vai ficar assim. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menor vai passar para maior. 1 sobre x vezes x. Esse x com esse você vai cortar, vai dar 1. Observe que eu tenho que multiplicar aqui por menos 1, né? Por menos 1 não, vamos fazer assim, ó. Vou multiplicar por menos 1/3, como a gente fez aqui, ó. Multiplicando por menos 1/3, a gente vai obter o seguinte. Menos 3x vezes menos 1/3 vai dar x. O sinal de menor o sinal de maior deve ser trocado para menor, porque o número é negativo. E 1 vezes menos 1/3, menos 1/3. Então tá, vamos ver o que a gente tem. Olha só, eu tenho x menor do que zero e x menor que menos 1/3. Olha, pessoal, se x é menor que zero e x é menor do que menos 1/3, significa x menor que menos 1/3, não é verdade? Logo, para esse caso aqui, olha, x menor do que menos 1/3. Excelente. Pronto, então eu tenho aqui, pessoal, como soluções dessa inequação, x maior do que zero e x menor que menos 1/3. Vamos deixar registrado aqui em um intervalo, na reta? Vamos deixar registrado na reta? Eu tenho x menor que menos 1/3 e x maior do que zero, né? O menos 1/3 aqui você risca para a esquerda e aqui você risca para a direita. Pronto, então aqui está a representação na reta real das soluções dessa inequação. Agora eu vou para outra inequação, tudo bem? Mesma linha de raciocínio, eu devo considerar dois casos, né? Deixa eu até colocar um pouquinho mais à direita. 1 sobre x menor ou igual do que 1. Vou colocar um pouquinho mais à direita aqui, ó. 1 sobre x menor ou igual do que 1. O que eu devo fazer? Resolver essa inequação e fazer a interseção da solução dessa inequação com a solução dessa primeira inequação que eu resolvi, tá? Bom, novamente, eu devo considerar dois casos. Primeiro caso, x maior do que zero. X maior do que zero. Bom, então a gente vai obter 1 sobre x menor ou igual do que 1. Devo multiplicar por x. Como x é um número maior do que zero, esse sinal vai se manter. Então, 1 sobre x vezes x vai dar 1. Menor ou igual do que 1 vezes x dá x, né? Então, 1 sobre x menor ou igual do que 1, multiplicando por x, a gente obtém 1 menor ou igual do que x, ou o contrário, né? X maior ou igual do que 1. Então tá, segundo caso, vamos lá. Eu estou no caso em que x é um número maior do que zero, tá vendo? X é um número maior que zero e x deve ser maior ou igual do que 1. Maior do que zero, maior ou igual do que 1, significa x maior ou igual do que 1. Então você escreve aqui, ó, logo, x maior ou igual do que 1. Vamos para o segundo caso agora. Segundo caso. O caso em que o x é um número negativo, né? X é um número negativo. Vai ficar assim, 1 sobre x menor ou igual do que 1. Eu devo multiplicar por x, né? A fim de a gente isolar esse x aí. Como nesse caso o x é um número negativo, esse sinal aqui vai trocar. De menor ou igual vai passar a ser maior ou igual. Então, 1 sobre x vezes x vai dar 1. Maior ou igual do que 1 vezes x, x. Então, 1 maior ou igual do que x significa x menor ou igual do que 1. Excelente, excelente.
Então, olha só o que eu tenho aqui, pessoal. X menor do que 0 e x menor ou igual do que 1. X menor que 0 e x menor ou igual do que 1 significa x menor do que 0. Concorda comigo? Fazendo a interseção das duas condições, né? S e S. Logo, aqui a gente vai ter x menor do que 0. Bom, então a solução dessa equação são x maiores ou iguais do que 1 ou x menor do que 0. Vamos deixar registrado aqui em um intervalo. X menor do que 0 e aqui maior do que 1, maior ou igual do que 1, né? Aqui e aqui. Pronto. Lembrando que a gente está resolvendo essa inequação simultânea. Como a gente deve proceder? A gente deve resolver essa e essa inequação separadamente, depois fazer a interseção das soluções. Eu devo fazer a interseção dessa solução com essa solução. Vamos fazer isso? Deixa eu ganhar um espacinho aqui, olha. Um espacinho aqui para a gente já pensar na solução. Vai ficar assim, representando aqui a solução no intervalo, né? Essa solução, menos um terço. Novamente, pessoal, se você olha para esse intervalo e olha para esse intervalo, consegue enxergar o que tem em comum nos dois intervalos? Pode ficar à vontade. Caso contrário, faça a interseção de intervalos. Represente os intervalos um debaixo do outro, mantendo uma certa ordem na hora de dispor os números, né? Menos um terço e 0, né? Menos um terço e 0. Aqui riscou para a esquerda e aqui para a direita. Agora eu vou representar o 0 e o 1. 0 e 1. Até escrever um pouquinho mais para cá. Quem sabe coloca esse 0 mais para cá, né? Aqui. 0. Pronto. Bom, olhando para cá agora, 0. E o 1 com a bolinha fechada, né? 1 aqui com a bolinha fechada. Riscou para cá. E riscou para cá. Pronto. O que tem em comum aqui nos dois intervalos? O que tem riscado em comum? É do menos um terço para a esquerda, ó, de menos um terço para a esquerda, e do 1 para a direita. Do 1 para a direita. Pronto. Aqui está a solução dessa equação, já representada na reta, né? Ele está pedindo para a gente representar na reta real. Está aqui. Menor que menos um terço, maior ou igual do que 1. E agora a gente escreve a solução por meio de intervalos. Solução. Então vai de menos infinito até menos um terço, aberta em menos um terço, porque tem bolinha aberta aqui. União com quem? Com um fechado até mais infinito. Lembrando que do lado do infinito é sempre colchete voltado para fora. Pronto, questão interessante isso aí, não é verdade?